Bom, pessoal, a gente estava falando antes da entrada do filtro de ar. Então antes o ar ele entrava lá pela abertura do filtro de ar, passava pelo elemento filtrante e por esse mangote aqui, que entra pela parte central da turbina, ele circula lateralmente e antes ia para o coletor de admissão e agora está indo direto para o intercooler através desse mangote aqui. Então esse mangote vai fazer a condução do ar até o intercooler e posterior a essa refrigeração do ar lá no intercooler, ele vai retornar para o coletor de admissão. Então verifique que a gente tem aqui o mangote da esquerda. Esse mangote aqui da esquerda vai o ar quente, depois se passar lá no intercooler, volta pelo mangote da direita para o coletor de admissão. E após entrar no coletor de admissão, fica à disposição aí da câmara de combustão na sequência de abertura das válvulas de admissão. Então esse é o procedimento vindo lá do filtro de ar. E é daí a eficiência e a importância do intercooler para o veículo ter maior desempenho com maior economia. Então, seguindo a nossa orientação, a gente tem aqui os tampões, né? Conhecido também como tampa de tuche. Abaixo de cada tampa dessa existe um balancinho com a válvula de admissão e com a válvula de escapamento. Essa parte aqui é a parte que mais demora a receber lubrificação na partida do motor. Daí a importância do condutor não acelerar o veículo quando ele dá a partida no motor. Deixar que o próprio veículo acelere, porque ele vai fazer aí essa compensação de tempo que o óleo leva para chegar aqui a essa superfície do cabeçote. Então aqui a gente tem 6 cilindros, onde há uma ordem de queima. Cada cilindro precisa queimar de acordo com a árvore de comando de válvulas. Então eu tenho o cilindro 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A contagem começa lá do volante dianteiro para trás. E na ordem de queima, como é que funciona isso? Primeiro queima o cilindro 1, depois queima o cilindro 5, depois queima o cilindro 3, depois queima o cilindro 6, depois o 2 e depois o 4. Então a ordem de queima é 1, 5, 3, 6, 2, 4. Por que que isso é necessário? Para haver um equilíbrio na hora que ocorrem as explosões dentro do motor. Porque se o cilindro queimasse em ordem, iria haver um desequilíbrio de forças aplicadas ao virabrequim. Então, para que o virabrequim receba o torque por igual, existe essa ordem de queima. Então é 1, 5, 3, 6, 2, 4. Tá? Depois dessa ordem de queima aqui, vai haver aí a combustão de acordo com a necessidade da árvore de comando de válvulas. Aqui a gente tem os bicos injetores de altíssima pressão. Só deve ser manipulado o bico injetor por pessoal especializado, o mecânico que conheça principalmente veículos com gerenciamento eletrônico, porque a pressão aqui é diferente de uma bomba injetora. Aqui a gente tem os dutos por onde vai passar o óleo diesel, vindo lá da central de distribuição, que esse sistema aqui é diferente da bomba injetora. Esse aqui é o sistema Common Rail. Então, de acordo com a necessidade de cada cilindro, será dosada a pulverização do óleo diesel. Então ele vai vir por aqui e o excesso retorna por esse duto até o tanque novamente. Aqui a gente tem uma peça que o pessoal comumente chama de cano d'água, mas é um alojamento por onde a água quente vinda do bloco do motor se armazena antes de ir para a válvula termostática. Então aquela válvula lá, que existe uns escapamentos lá, existe um ladrão ali naquela válvula. Aquela válvula lá, ela coordena a abertura e o fechamento da passagem da água do bloco do motor para o dispositivo do radiador, ou seja, para reduzir a temperatura dessa água que foi aquecida internamente no motor.
Então aquela válvula termostática ali, ela precisa coordenar essa abertura, ou seja, quando o motor está frio, ela permanecerá fechada. À medida que o motor aquece, ela vai se abrindo. Normalmente, em média, a gente tem uma abertura aí em torno dos 85 graus. Ela começa a abrir e ela vai estar totalmente aberta a partir dos 95 graus. Se o motor, por alguma razão de operação, ele diminuir sua temperatura ao longo da operação, essa válvula ela volta a fechar. E quando ela se fecha, a água passa exclusivamente a circular apenas entre bomba d'água e bloco do motor. Ela não vai para o radiador para ser arrefecida, né? Então toda vez que essa válvula dá um defeito, por exemplo, a gente vai verificar que o veículo começa a aquecer. E uma das formas de a gente verificar se o aquecimento está sendo provocado na ausência de indícios externos que há um problema, uma das formas de você verificar que o aquecimento é provocado pela válvula termostática é você abrindo o reservatório de água e colocando o dedo, aferindo a temperatura diretamente no reservatório. O que é que eu vou verificar? Primeiro, a facilidade com que eu vou abrir o reservatório. Porque se a válvula estiver funcionando corretamente, eu vou abrir com certa resistência. Eu não vou abrir fácil. Se eu abrir fácil, é um dos indícios de que a válvula termostática prendeu e não está liberando a água do bloco para o radiador. Se eu verificar que eu estou abrindo com facilidade, eu já vou estar alerta que pode ser um problema na válvula termostática. Se eu conseguir abrir com facilidade e verificar que a temperatura lá está fria, ou seja, está na temperatura ambiente, é um sintoma grave de que a válvula termostática ela prendeu e não está permitindo que a água passe do bloco do motor para o radiador, ou seja, o motor vai aquecer e se você não tirar a válvula ou substituir a válvula, ele não vai funcionar corretamente. Você vai ter que estar andando e parando para reduzir a temperatura. Então você não vai ter eficiência no seu motor. Por fim, a gente pode estar falando aqui a respeito da urna, que é o alojamento onde temos na parte do motor o volante. Entre o volante e platô a gente tem o disco da embreagem e no platô, que está já bem próximo da entrada da caixa de marcha, nós temos o colar, que é um rolamento onde é acionado pela alavanca de embreagem. Toda vez que a gente aciona o pedal da embreagem, o servo faz com que essa alavanca movimente a mola interna do platô, perdão, a mola central do platô, fazendo com que o disco se separe do volante e a gente consiga fazer as trocas de marchas, colocar o ponto neutro da caixa de marcha e conseguir aí fazer a parada do motor com segurança para embarque, desembarque, carga ou descarga. Esse é o colar, né? Aqui a gente tem o colar, o disco de embreagem, o volante e o platô. Aqui a gente tem ainda o alternador, que é a peça responsável por fazer com que o sistema seja energizado constantemente. Abaixo dele a gente tem o compressor de ar. Esse compressor de ar é responsável aí por mandar ar para o balão de ar, para as portas, para o freio e para a embreagem. Então aqui abaixo da turbina a gente ainda tem o filtro do óleo lubrificante. Então a gente tem aí superficialmente uma exemplificação do que seria importante numa inspeção veicular.